Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando início a uma pequena amostra da obra As Controvérsias de Jesus, de John Stott. Já mostrei outra obra de John Stott aqui no canal, onde falo um pouquinho também sobre ele. Deixarei o link na descrição caso queira assistir depois. Esta obra foi lançada originalmente em 2013, com o nome Christ in Conflict: Lessons from Jesus and His Controversies. Na tradução livre, Cristo em Conflito: Lições de Jesus e suas controvérsias. Aqui no Brasil foi lançada em 2015 pela editora Ultimato. Contém aproximadamente 200 páginas e é dividida em 8 capítulos, além de prefácio, prólogo e pós-escrito. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O objetivo de Stott nesse livro é afirmar que o cristianismo evangélico é o cristianismo real, segundo Jesus. E ele tenta, desde o início, esclarecer algumas críticas que possam ser levantadas contra seu trabalho neste livro. São pelo menos 4. Primeira, a respeito do dogmatismo. Atualmente, muitos têm aversão a pessoas que têm opiniões firmes e que se apegam a elas. Chamam estas de fanáticos, de mentes fechadas. Por outro lado, acham geniais as pessoas de mente aberta, que estão sempre absorvendo toda ideia nova que aparece, sem nunca se apegar a uma. Stott diz que a fé cristã é essencialmente dogmática, pois se trata de algo revelado por Deus. Sendo assim, seria tolice ignorá-la e deixar-se de se crer nela, e até mesmo de insistir para que os outros creiam. Contudo, deve-se entender que nós cristãos não sabemos de tudo, até porque nem tudo foi revelado. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as encobertas, as não reveladas, pertencem a Deus. Muitos cristãos têm dificuldade de entender a combinação de dogmatismo e agnosticismo. Os problemas surgem quando o nosso dogmatismo ultrapassa a linha daquilo que não foi revelado, ou quando o nosso agnosticismo nos impede de ver claramente aquilo que foi revelado. Devemos saber distinguir estas duas coisas. Podemos dizer que não sabemos algo. Isso é sinal de maturidade e de humildade. Assim como podemos ter nossas convicções e continuar sendo humildes. Não obstante que nossa ignorância esteja relacionada às coisas encobertas e que aquilo que afirmamos categoricamente esteja relacionado àquilo revelado. Ser dogmático não é sinônimo de ser orgulhoso. Quando a Bíblia é clara em um assunto, é sinal de imaturidade colocar à prova tal questão a cada nova ideia que surge a respeito. Paulo, em Efésios capítulo 4, chama de crianças aqueles que se deixam levar por todo o vento de doutrina. São levadas para lá e para cá, sem nunca se fundamentarem em algo. E em 2 Timóteo capítulo 3, fala de pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem alcançar a verdade. A segunda reclamação é que a atual era tem ódio da controvérsia. A maioria das pessoas, como dito anteriormente, não gosta de pessoas dogmáticas, do próprio dogmatismo em si. Mas, para essas pessoas, se você quiser ser dogmático, ok, contanto que guarde seu dogmatismo só para você e não fique tentando convencer os outros. E ainda usam o argumento de que você tem que ser tolerante, deixar que os outros tenham a opinião delas e não as incomodar.
Ou então, dizem que você pode defender aquilo que crê, mas não deve atacar aquilo que os outros creem. Stott, então, faz distinção entre ter uma mente tolerante e um espírito tolerante. Para ele, o cristão deve ter um espírito tolerante, isto é, ser compreensivo, paciente, perdoador e amoroso. Contudo, não pode ter uma mente tolerante com relação a algo que Deus revelou claramente que é errado. Devemos evitar discutir por discutir. Tem pessoas que têm prazer na discussão e isso é errado. Devemos evitar controvérsias tolas e inúteis. Mas não podemos evitar a controvérsia. Defender o Evangelho é algo que Deus requer de nós, como Paulo menciona em Filipenses capítulo 1, versículo 7. O próprio Jesus e os apóstolos eram controversistas. Eles não tinham uma mente aberta no sentido de aceitar todos os pontos de vista. Eles eram leais à verdade e, por isso, não temiam discordar, criticar e advertir quando alguém falasse ou fizesse algo claramente errado. Muitos acham que essa atitude é incompatível com o amor. No entanto, é exatamente aí que está o amor, não deixando alguém viver na mentira ou no erro. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 15, devemos seguir a verdade em amor. A terceira crítica seria o argumento de que deveríamos estreitar nossas fileiras, haja vista que o cristianismo tem sido cada vez mais atacado e, devido a isto, devemos ser unidos, se tratando de protestantes e católicos. Stott reconhece que muitas divisões no meio cristão são desnecessárias. Entretanto, a única arma que pode derrotar os inimigos da igreja é o próprio Evangelho. E para isso, deve-se definir o Evangelho verdadeiro. A quarta influência que se opõe ao objetivo deste trabalho de definir o cristianismo verdadeiro é o espírito de ecumenismo, ou a perspectiva ecumênica, que prega que nenhuma igreja tem o monopólio da verdade e que todos deveriam contribuir com suas opiniões diversificadas. E ainda acham prejudicial definir o que é certo e o que é errado. Para Stott, os cristãos que não concordam entre si não deveriam ignorar as diferenças, mas discuti-las. Ele ainda diz que acha angustiante esse ecumenismo de católicos e protestantes unidos em um culto, pois as diferenças existem, o que acaba sendo uma falsidade. Católicos e protestantes não deveriam forçar uma demonstração de unidade, mas dialogar. Dialogar no mesmo sentido em que o diálogo é apresentado no livro de Atos, que é a tentativa de convencer as pessoas pela lógica por meio das Escrituras. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei trazendo um pouco mais da obra As Controvérsias de Jesus, de John Stott. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.